Vamos lá, vamos aguardar o pessoal entrar, né, na live de hoje. Então, gente, né, hoje nós vamos fazer uma live com o professor Marcos. Tô aguardando aqui o pessoal entrar na live. Kailane e Camila já entrou. Vitor Pereira. Acenar pra galera. No momento, né, vamos esperar um pouquinho para o pessoal poder ir sendo avisado pelo Instagram para poder entrar. Então, gente, o tema da live de hoje é educação em tempos de pandemia, tá bom? Nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas questões que eu preparei para a gente debater hoje e eu espero que todo mundo que queira participar, né, possa participar de forma efetiva na nossa live. Eu vou convidar um cara muito legal, um cara muito especial, e eu espero que a nossa discussão seja uma discussão que satisfaça, né, a todos que estiverem nos assistindo e também possa fomentar o que nós programamos para fomentar, que é justamente a reflexão a respeito da educação nesses tempos tão sombrios que nós estamos vivendo, tanto por causa do coronavírus como por outras questões também, que no momento eu não sei se vem ao caso comentar, né? Mas eu agradeço aí a galera que já está entrando. O Gabriel entrou, a Vanessa. Gostou, não foi, Gabriel? Então, pessoal, olha, a nossa live ela vai ser feita por rodadas de perguntas, tá? Eu vou fazer algumas perguntas ao meu convidado. Eu chamo o meu convidado daqui a pouquinho. E nessas perguntas nós vamos estar debatendo um pouco, né, as respostas e também nós vamos estar recebendo as perguntas de vocês, tá certo? Maria Luísa, minha Dinda, entrou também. Né? Maria Luísa foi minha professora no ensino médio e eu carreguei ela pro resto da minha vida. Foi minha madrinha de casamento. É uma linda, uma fofa. É professora também de geografia, né, nas humanas. Faz um excelente trabalho também. Então, galera, acho que já dá para convidar o professor Marcos, né? Só que antes eu vou apresentar o professor Marcos para vocês. Primeiro eu vou me apresentar, né? Meu nome é Francisco Aldi, como a galera do meu Instagram já me conhece. Eu sou professor de História, cantor também, né? Brincadeira, tira a parte do cantor, gente. Eu sou professor de História e sou formado pela Universidade Estadual de Pernambuco. Sou especialista em ensino de História, certo? E gosto muito de pesquisar na área de História da Educação brasileira, formação de professores. Atualmente eu sou professor no estado de Pernambuco. Inclusive eu tenho alguns alunos meus me assistindo aqui, né? Também gostaria de mandar um abraço aí para minha mulher maravilhosa, Daiane Priscila, tá me assistindo. Gente, mas vamos lá. O professor Marcos, ele é um meu colega de trabalho, um dos meus colegas de trabalho. Ele é graduado em Física pela Universidade Federal de Pernambuco. É professor de Física do Estado de Pernambuco. Tem especialização em ensino da matemática. Foi pesquisador bolsista do Espaço Ciência e Cultura da Univasf durante os anos de 2004 a 2012. É diretor e sócio fundador do Museu de Ciências Ricardo Ferreira. Tem experiência na área da educação, educação científica e divulgação científica. É consultor também de projetos para centros e museus de ciências no Maranhão. E na Casa Trevo de Campo Formoso, ele foi consultor também no ano de 2016. Tá bom? Agora eu vou convidar o meu colega. Vou chamá-lo aqui. Vou esperar ele me atender. Então, gente, enquanto o Marcos responde, um abraço para o professor Carlos também. Boa noite, Marcão, tudo bem? Boa noite, Aldir. É um prazer estar com vocês. Tá? Obrigado pelo convite. Estou vendo aqui que o meu grande colega Carlos Wagner entrou. Um abraço, tá? Ele entrou. Valeu. Eu estou acompanhando alguém entrando aqui, tá?
E, assim, estou aqui para responder ou tentar não responder, né? Que para o cientista não são as respostas que interessam, sim as perguntas. Então, isso quer dizer que a pesquisa nunca se acaba. Gabriel está aí, tá? Abraço. O som tá legal para você, Aldi, aí? Estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem, Marcos? Tranquilo, tô tranquilo. O pessoal está ouvindo a gente bem? Dê um joinha para a gente, que se o som tá É, bom para vocês podem dar um ok para a gente. se o som estiver bom para a galera, vão dando um ok aí, pessoal, por favor. Professora Auricélia também, minha colega tanto de estudos como da GRE, né? Colega do mestrado aí do PPGF, PPI, da UPE. Olha lá, o som tá ok, né? Luiz Eduardo disse que o som tá ok também. Paulo Henrique, Maurício, Li, Manuel, são ex-alunos meus do Otacílio que faziam parte do museu. Sim, Ah, ótimo, ótimo. o Wagner, ok, Professor Gabriel, ok. Marcos. Pronto, acho que tá ok, né? Então a gente pode começar, né, a conversar um pouquinho, né, sobre o nosso tema de hoje. Gente, o tema de hoje, ele surgiu aí numa inquietação em relação justamente, né, ao que nós estamos vivendo, que é um contexto de educação em um tempo totalmente atípico, né? Acredito que futuramente, nos próximos aí 5, 10 anos, os historiadores vão começar, né, a partir do distanciamento histórico considerado viável para a gente começar a escrever uma história mais segura. Eu acredito que nós vamos, enquanto historiadores, começar a falar um pouco sobre esses tempos que nós estamos vivenciando, né? E como diz o grande Hobsbawm, é nos tempos de crise em que a história começa a acontecer de forma efetiva, né? Então, eu acredito que esse tempo é um tempo que realmente é necessário que nós venhamos a refletir. E por isso o tema educação em tempos de pandemia. Eu acredito que, enquanto educadores, esse tema é super pertinente, né? A gente tem mesmo que falar sobre isso, a gente tem mesmo que discutir sobre isso de forma bem efetiva e eficaz. Tá me ouvindo bem, né? Aí? Pronto. A primeira pergunta, Marcos, que eu gostaria de falar, de fazer a você, era justamente para você falar um pouquinho, né, sobre a tua trajetória enquanto profissional da educação, né? Essa aí, dá para fazer uns 3 livros, no mínimo, uma enciclopédia, que não existe mais para os alunos novos, né? E enciclopédia era uma coleção de livros que a gente tinha em casa, como não tinha o Google, né? A gente tinha que consultar ela, né? Então, eu sou olindense, né? Morei em favela há muito tempo, né? E vejo que a educação fez com que eu mudasse, abrisse portas para mim. Então, eu fui aluno de escola pública, todo o meu tempo, né? Depois, como eu jogava futebol bem, ganhei uma bolsa, fui estudar no colégio particular. Mesmo assim, eu fiquei entre o particular e o estado, ficava nas duas escolas. E tinha tempo para estudar, e tinha tempo para jogar futebol, né? Depois eu fui fazer bacharelado na Federal, né? Bacharelado em Física. Terminei o curso, era eu e mais 3 terminamos o curso. E vi que bacharelado em Física não era o que eu queria. E fui fazer licenciatura, ao mesmo tempo que eu fazia licenciatura, na UFRPE, né? O bacharel foi na UFPE e a licenciatura foi na Rural. Eu era aluno e, ao mesmo tempo, era professor. E aí eu passei lá, eu acho que uns 5 anos trabalhando, né, como professor, como aluno. Depois eu chutei o pau da barraca, disse que queria morar fora de Pernambuco. Aí fiz um concurso público para o Paraná, passei lá 1 ano, 2 meses, mas assim, sempre com aquela inquietação de conhecer o mundo, né? E quando cheguei no Paraná, foi um estado estratégico, porque eu queria conhecer o sul do Brasil e alguns países. Então, todo o dinheiro que eu pegava, em vez de eu guardar, eu juntava para conhecer outros lugares. Então, eu conheci Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru, e por aí foi. Né? Depois, 1 ano, 2 meses depois, eu não gostei muito do sul do país, né? Não é querendo uma crítica, mas é uma realidade. Eles são muito barristas, principalmente quem é do Nordeste, né? Para eles, não todos, tá? Mas grande parte
Acha que o Nordeste é só seca e ninguém pensa, tá? Voltei, fiquei um tempo em Recife, né? Brinquei um carnaval e depois fui morar no Chile, quase 2 anos morando no Chile, uma experiência ímpar, né? Morar fora, voltei para Recife novamente, depois passei, fiz concurso para Rondônia, que era a região norte, que era um sonho meu conhecer o norte. Na verdade, o meu sonho era conhecer o Brasil. E isso quem me possibilitou foi a educação, né? Sempre fazendo concurso, sempre morando, sempre juntando um dinheirinho para conhecer outros lugares. Lá eu tive contato com o movimento Sem Terra, passei 1 ano e meio morando com Sem Terra, vi que não é isso que a mídia prega, né? Eles defendem muito bem a bandeira nacional, não é invasão por invadir, não é invadir. A terra está lá devoluta, então tem que ser apropriada, né? E Verdade. voltei a morar em Pernambuco e vim parar em Petrolina, onde eu me casei, tenho 2 filhos, né? Me casei com uma mulher maravilhosa que me compreende, mas nunca deixei de viajar. Aqui eu conheci o professor Carlos Wagner e a gente desenvolve atividade, acho que uns 10 anos, viajando no Brasil novamente, né? De vez em quando eu saio, volto, mas sempre estou aqui, Sim, sim. labutando pela educação. Ótimo. Só Eu foi um acho resumo. interessante. É um resumo, Marcos, porque eu já ouvi, eu tive a oportunidade, né, de ouvir outras histórias suas em relação às suas andanças aí pelo Brasil e andanças, como você mesmo diz, possibilitadas pela educação, né? Andanças possibilitadas pela tua trajetória enquanto acadêmico, enquanto professor, né? Enquanto essa pessoa, essa figura, né? Como a gente que convive mais com você tem esse costume de falar, Marcos é uma figura, porque realmente é uma figura necessária, né, ao processo educativo, principalmente no que tange realmente a escancarar os conflitos existentes dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente acadêmico, né? Acho que você tem esse tino para crítica bem aguçado. E quando você fala assim sobre que quando você começou o bacharelado, você não se identificou totalmente, né, e correu para a licenciatura, eu acho que isso acontece com muita gente, viu? Muita gente de todas as áreas, acredito que isso não é uma exclusividade da área das exatas, das ciências exatas, e nem das ciências da natureza como a sua, mas eu acredito que qualquer pessoa que tenha o mínimo contato que seja com os estudos relacionados à educação, que são estudos que a gente vê na licenciatura, se apaixona pela educação de forma eficaz mesmo, de forma efetiva. Não pela questão de que a educação é um conto de fadas, de que estudar textos sobre educação, autores sobre educação é a melhor coisa que existe. Não, mas pelas possibilidades transformadoras que a educação nos dá. Né? A educação ela tem esse poder e ela mostra realmente, né, que nós, enquanto professores, podemos trazer e aprofundar esse debate dentro de sala de aula, seja para alunos de sexto ano, seja para alunos de ensino médio, seja para alunos de ensino superior, né? E já estão chegando algumas perguntas, né? A gente vai deixar as perguntas para algum momento aí. Aldiz, eu acho que você, sim, como é um bate-papo, você faz a pergunta, você Uhum, pode fazer no meio, pode, para não ficar uma coisa muito, é mais um bate-papo, a gente vai, você põe as suas sim, ideias, né? Então fique sim, à vontade, se você quiser colocar as perguntas agora ou no final. tá bom, tá ok. É porque o pessoal aqui tá me ajudando em produção. A gente, nessa hora a gente transforma a Eu tô com o meu computador, esposa. né? Porque assim, eu sempre, quando eu vou fazer uma live, eu gosto de escrever, porque. E aí vai me ajudando, porque quando o processo reflexivo, eu só sei Isso, fazer assim, me sentar e fechar o olho, aí me aguça as ideias, eu vou escrever. E sim, depois aí sim, né? verdade. Eu também, retomando só aquela questão que você falou de que a educação te proporcionou realmente crescer na vida, acho que essa é a palavra, né, Marcão? Uhum. Crescer em questão de possibilidades, né? Eu também acredito que me identifico muito com essa tua fala, porque a educação eu posso dizer que me possibilita, né?
é comer, comprar alguma coisa, né? Educação é o meu modus vivendi, né? É a forma como eu vivo, né? Eu acredito que minha família, ela é grata à educação, porque a educação que eu tive é o que possibilita hoje, né, as nossas famílias o pão de cada dia, né? A educação que eu busquei, a educação que me foi proporcionada pela universidade pública, de qualidade, não na qualidade ideal, mas na qualidade possível, né? Uhum. Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que deixar bem claro. Existe a qualidade ideal, né, que é aquilo que a gente sonha enquanto instituição, uma universidade perfeita, com um campus lindo, com laboratórios super Eu só tenho algumas equipados. ressalvas, assim, a universidade pública está aí, né? Mas não é para todos, ainda não é para Isso, não, ainda não isso. é para todos. Ex- Quando eu fui fazer bacharelado em física, eu via que o sonho do meu pai é que eu fosse um engenheiro, me tornar doutor, engenheiro, né? Minha mãe queria que Porque, eu fosse advogado, mas tudo bem. porque e aí é uma crítica bem grande que eu faço. Nossa profissão de professor, de educador, de transformador do mundo, não é muito bem vista, né? Isso, Não é isso. reconhecida, não é reconhecida. Se você diz que é médico ou advogado, sempre aqueles profissionais imperialistas, porque vem lá da história, né? Lá da história dos Isso, tempos isso. imperiais, você tinha que sair daqui do Brasil para ir para a Europa para poder, né? Ser doutor. Aí quando vinha, eu era médico, eu era bacharel em direito. Uhum. Então, o que eu vejo muito ainda que os cursos de licenciatura são formados por filhos de pobres, né? Isso. Que muitos não têm muita opção, então vai fazer, não é o nosso caso, eu quero crer que não seja, mas muitos dos meus ex-alunos do IF, que foram, não, eu queria engenharia, mas o sistema foi excludente e eu fui fazer física. Aí quando entra na física, se descobre que são professores, né? O que é a profissão professor, né? Isso. E isso aí é uma crítica que eu faço quando a gente fala que a universidade é para todos, não é para todos, não. Inclusive hoje, né? Hoje a gente tem um ministro, na verdade, deu 2 governos para cá, a nossa educação ele vem caindo muito, né? Primeiro ministro do atual desgoverno, um, um colombiano, nada contra os colombianos, pelo contrário, eu conheci a Colômbia com um aluno meu, muito parecido com o povo brasileiro, coração aberto, Uhum. mas totalmente excludente. E agora nós temos um maluco, né? Eu até brinco com o sobrenome, eu digo Trouble, né? Que só tem problema aquele cara, né? Só tem problema. E ele chega na televisão, em vez de dizer que a educação é para todos, ele diz que não, é só para os melhores. Se fosse, Isso. então ele tem que ser excluído, porque ele não é o mesmo. É uma Isso. contradição, né? É uma contradição aí. Uma contradição Então, ambulante. eu vejo essa questão do ensino superior nesse sentido, que não são para todos. Isso. Deveria ser. Mas aí tem outra questão. Se tem todo mundo dentro do ensino superior, o que é que vai acontecer com o restante das profissões? E outra coisa, quando a gente fala de engenheiro, vou ter que formar muito engenheiro. Sim, mas o projeto do, do Estado para daqui a 20 anos, com essa quantidade de engenheiro formado. Eu estava Trabalho, né? conversando. Quando a gente A gente fala tem que pensar nessa questão da relação de trabalho, emprego, né? Porque isso, não né? adianta formar milhões de pessoas, né? Se você não vai ter mercado de trabalho para que essas pessoas atuem. Mas aí é onde você tem que ter um Estado atuante. Né? Isso. Eu estava fazendo uma live, o professor Carlos Wagner, com um amigo nosso, que por sinal é historiador, tá, o José, que ele é professor da Universidade da China, mora lá, eu acho que há 10 anos, e ele disse que a China tem projetos para 50 anos, né? Eles não pensam só aqui, eles pensam 50 anos. E eu fiquei abismado quando ele falou isso, começou a falar, e foi falando, eu fiquei refletindo, não é mesmo, né? Não adianta formar 500 médicos, vamos ver, vou para uma cidade pequena, eu tenho 500 médicos. Para que eu tenho 500 médicos se eu não tenho um projeto
de futuro, né? Quando chegou aqui a universidade da Univas, a Universidade Federal, que hoje é o destaque na região, que começaram, vamos pensar que cursos, bom, a gente tem que não é pensar só no curso, a gente tem que pensar no contexto geral, né? Isso que eu vejo muita falta nesse desgoverno daí. É todo dia um desmantelo, notícia desmantelada que a gente escuta, né? Aí fica Justamente. confuso. Né? Então vamos nas perguntas, Aldir. Eu estou Vamos. acompanhando aqui, eu vou escrever algumas coisas enquanto tu faz as perguntas, mas fica à Não, vontade. é mais para poder a gente conduzir tanto o nosso pensamento como quem está nos assistindo, né? Que eu gostaria Uhum. já de agradecer. Nós temos a presença de colegas nossos, né? Como a professora Rosimar Rodrigues, que colocou aí, inclusive, um Cheiro no comentário, coração, Rosimar. nossa querida, né? Fez um comentário bem interessante aí, que realmente toda a família rica na época do Império tinha como praxe as profissões médico, advogado e padre, né? E Hum, isso eu acredito que dentro da estrutura do funcionalismo, né, das sociedades, tanto do Império, como da colônia, como do... Acho que a história do Brasil em si, né, ela traz uma, uma, uma divisão social que para alguns ela não era muito clara, mas para outros, né, ela ficava bem clara. Quando eu digo para outros, eu digo para aqueles que estavam nas bases, sofrendo, sendo chicoteados, né, com os piores castigos imagináveis aí. Né? Porque para quem vivia na corte, a corte era as mil maravilhas, né? uhum. Então, assim, nesse período de isolamento, como o professor Carlos Wagner também colocou nos comentários, muito pertinente isso, Historiador é, ele também, viu? justamente, né? Não é puxando a sardinha para o nosso lado, não, mas a gente de Não, mas história. eu tenho grandes amigos historiadores, eu tenho grandes amigos historiadores. Não tenho muito amigo físico, mas historiadores parece que eu tenho uma relação mais próxima. Pois é, né? Mas eu ainda não sei por que, Marcão, que você tem essa relação próxima. Então, assim, só para a gente continuar aqui, né? Como esse período de isolamento ele nos forçou, né? Como o professor Carlos digitou aqui nos comentários, ele arregaçou, ele arreganhou, né? Ele abriu, ele escancarou as portas das desigualdades que nós já tínhamos, das Uhum. dificuldades que já existiam, Gessé de Souza, o grande né? sociólogo Souza já vem alertando isso há muito tempo, né? Justamente, a sociedade, as desigualdades sociais que já estavam ali, quase que dentro de uma cultura do costume, né? Porque Uhum. a gente já estava acostumado a chegar em uma escola, a gente que eu digo sociedade, né? A sociedade já estava meio que acostumada a receber uma escola depredada, a receber uma escola só com ventiladores ou sem nenhum sistema de ventilação, a ter uma escola com quadros ainda, com aquele quadro negro ou sem quadro, né? Para que o professor pudesse trabalhar, com cadeiras e carteiras precárias. Então, sem acesso à internet, né? Sem acesso à internet, sem acesso a redes sociais dentro da escola, que eu acho que isso também é um debate que a gente precisa fazer, Com certeza. os usos e desusos das redes Eu, sociais eu, para vou, nós eu vou entrar um professores. pouquinho nesse detalhe um pouco mais para frente, né, nessa questão da cultura da depredação da educação, né? Justamente, justamente. Porque, na verdade, É do Estado, eu posso quebrar porque é meu, não entendo essa relação, né? criou-se uma cultura mesmo, né? Entrou para o panteão das culturas aí, né? A questão realmente de que é comum receber a escola como esse bem que ele pode estar ou ele pode não estar, mas agora a gente está vendo que a escola ela é necessária e uma escola de estruturas de qualidade, né? Uma escola que tem Isso. um bom acesso à internet, uma escola que tenha um almoxarifado adequado, né? Uma escola que tenha realmente condições de existir, né? Porque a escola ela precisa ter condições de existir. A gente que é personagem do ambiente escolar, todos os dias a gente está lá, né, na nossa labuta, a gente percebe o quanto que a escola precisa de profissionais que vai muito além para profissionais da educação. Né? A escola precisa de psicólogos, a escola precisa de enfermeiros, a escola precisa de médico, de dentista. A escola precisa ser esse ambiente multiverso, né? Porque realmente é só com esse ambiente multiverso que a gente vai conseguir fazer essa tão sonhada educação de qualidade. E nesse período de isolamento, o que é que tem te deixado com maior saudade?
Ah, saudade sim, O que mas você tem assim, como sentido falta? tu me fez uma pergunta parecida, eu acho que foi antes antes da gente entrar nessa confusão que está nossas vidas, aí, como é morar no interior, porque eu moro na roça, né? E eu É, sempre falei para você que eu tô em quarentena, tá 1 ano e 6 meses, e eu sempre fui um cara muito reservado, né? Assim, eu tenho meus livros, tenho minhas leituras, meus filhos e minha esposa estão junto de mim, então para mim não tem muita falta essa questão do contato pessoal, né? Claro que esse diálogo está me salvando porque eu só estou lendo, né? Eu gosto de, por exemplo, eu tinha programado de ir para dois encontros de ensino, né? Um seria agora em, eu acho que era em julho, que é eu seria por SBPC, fora. né? Era SBPC, e depois da SBPC eu ia por fora, porque já era na mesma época. Então isso aí me alimenta, essa questão de estar no meio da intelectualidade, né? E também tinha outro projeto de ir para a França, que foi um artigo que eu escrevi junto com o professor Carlos Wagner, que foi aprovado, Ótimo. né? E aí a gente está já fazendo já preparando a documentação, que eu estava com vontade de levar a minha esposa para conhecer lá, né? Isso me faz falta, né? Falta também de conversar com vocês, o contato, né? Porque o que acontece hoje é que ninguém sabe o que vai acontecer quando nós, que herança a gente vai receber pós vírus, né? Qual é a herança? Verdade. Né? Eu vou fazer uma análise de cima para baixo no sentido do curso superior para o fundamental. O curso superior, você quando chega lá, subtende-se que você já tem uma cultura de estar sentado sua bundinha na cadeira, lendo Isso. seus textos. Quem não for de ler, que for da área de fazer conta, vai fazer conta, e não é pouca, tá? Que fiz muita conta na minha vida, né? Então, eu acho que é mais tranquilo, não que seja tranquilo, mas vai ser mais tranquilo. Mas aí corre um risco, sabe qual é o risco? Que muita gente deixou de pensar que aí lá vem minhas noias, né? De, de, do capitalismo selvagem, lá vai minhas noias, né? Isso aí faz parte. Grandes empresas, né? Vão entrar agora dando um empurrãozinho para todos os cursos ser EAD, né? Empresas bancadas pelo capital financeiro capitalista selvagem, né? Eu estava lendo uma reportagem ontem que uma empresa, uma universidade, quem corrige as provas são robôs, e foram demitidos 160 professores, Meu Deus, que coisa. né? Mesmo o pessoal do nível superior aí, que já estão acostumados a sentar, já tem aquela cultura de estudar, vai sofrer, né? Vai sofrer. Aí voltando agora para o ensino médio, né? O ensino médio. Vamos Bom, voltar. que é o nosso métier, onde nós trabalhamos, né? Apesar da gente dar aula no ensino superior, mas o nosso foco é ensino médio, Isso. a gente tem que criar uma cultura neles ainda. Né? A gente tem essa dificuldade hoje, você sabe também quanto eu, que a gente está sempre cobrando, você fez atividade. Né? Às vezes eu vou lá na escola, for dar uma aula, né, uma live, como vocês dizem aqui, né, live, ao vivo. Nós somos do tempo de... Eu sou do tempo de ao vivo, você é do tempo de live. Né, eu sou do tempo de ao vivo, live. Meu filho hoje pergunta, pai, mas live não é vivo? Sim, eu estou vivo aqui, né? E por que não diz vivo? Isso é porque o Brasil tem mania da anglicanação, né? Importa tudo que é americanizado e traz para a gente. São os Então a gente tem que criar estrangeirismos. Isso. estrangeirismo, né? O anglicismo, né? Você vem lá do anglo-saxão, vem para cá e é mais bonito, né? Fazer uma live. Então, o que acontece? Nossas escolas, cara, são eurocêntricas. São eurocêntricas, baseadas em dois sistemas. O primeiro sistema, que eu vou até dizer aqui, que é um sistema que você pode até se assustar, mas é um sistema de prisão. Isso. Pierre Bourdieu Eu, já falava, né, sobre isso.
Foucault, né? Foucaultiano, bem Foucaultiano, né? O que é que tem numa prisão? Uma sala, né? Uma cela, onde todo mundo fica lá, né? Aí tem uma pessoa tomando conta. Quem são as pessoas, Aldir? Nossa, E além, aí nós somos os carcereiros, estamos lá, pá. Acima de nós tem o quê? A direção. a direção. Isso é século XIX, cara. Isso é século XIX. Além do mais, eu falei de uma, a segunda. A instituição chamada igreja, né? Igreja. Se você vai para uma igreja, você fica onde? Nos bancos. E os alunos ficam onde? Nos bancos. Quem é que fala, cara? No sermão? Quem faz o O sermão? pastor. O pastor, isso. E vocês, e a gente fica só como ovelhinhas, cordeirinhos. Então, nossa escola, cara, tem que mudar isso, cara. Apesar de, vê bem, se você vê as escolas de referência, que também não são novas, né? Você tem que lembrar que a escola de referência foi pensada por Anísio Teixeira, cara. Naquele manifesto de 32, que quase ninguém se lembra disso, a não ser quem estuda pedagogia. Porque a gente tem mania de esquecer os nossos grandes educadores. Só lembrar de um. Isso. Quem é o grande educador que todo mundo lembra? O PF. O PF. É o PF, mas não é o prato feito, não, né? E nem a Polícia Federal dessa vez, né? Né? Tem o Paulo Freire, tem o Anísio Teixeira, tem o Fernando Azevedo, né? Isso. Eles que assinaram lá aquela reforma de 32, baseado em Durkheim, né? Que era um ensino positivista, cara. A primeira fase do ensino mesmo regular no Brasil, se eu não me engano foi na Primeira República, lá que começaram a pensar o Brasil e tal. Isso. Se me falta a memória, estou ficando velho, né? Isso aí, poucos físicos gostam de ler, mas faz parte do nosso processo de aprendizagem. É uma escola positivista. Anísio Teixeira, né, o grande Anísio baianinho aqui, que vai completar 120 anos esse ano, pensava lá na frente. Ele foi para os Estados Unidos estudar com Dilton, John Dilton, né? E começou um novo processo, que é um processo da escola nova, onde o aluno entra de manhã e só sai à tarde. Aí eu tenho uma crítica que eu sempre falo, eu faço isso há mais de 10 anos, que tudo muda menos os horários das escolas. Já notou? Que hora que a gente pega uma escola? 7 horas o professor tem que estar lá, 5 horas o aluno tem que sair. Grandes falaram aqui isso é porque a escola foi feita para os operários ficarem na prisão, né? Lá na fábrica. E o Estado não tem nenhum compromisso de fazer outra coisa, a não ser deixar os nossos alunos lá dentro, né? Feitos prisioneiros. Por isso que eu me lembrei da questão das duas coisas, né? Que é a igreja e as prisões. Segundo Foucault, e eu concordo que eu gosto muito de Foucault, né? Que ele vê poder em tudo, e a gente disputa poder entre nós mesmos, né? que faz parte, né? E assim, eu queria que a escola fosse para o povo, né? Eu queria. Isso vai ser um sonho que eu acho que é utópico, tá? Uma aguinha gelada aí. Isso é utópico, mas quem sabe um dia a gente alcance e deixe de negar nossos grandes pensadores. Isso. Né? A gente estuda tanta gente lá fora, esquece e nega as nossas raízes. Quando eu falo no anglicismo, é por isso. A gente vai estudar Piaget, claro que tem que estudar. Mas não é para nós idolatrar esses caras. Aí vem um governo que está aqui, que diz que Paulo Freire não é nada. Né? Aí tem uma velha frase, Paulo Freire não estudou em Harvard. Harvard é que estuda Paulo Freire, né? Isso tem uma amiga minha que ela diz assim que foi visitar como é o nome do país? Esqueci o nome do país europeu, estou ficando. E chegou lá, né? Disse, não, como é que vocês fazem para ter os índices muito bom de matemática e português? Não, aplicamos só a teoria de Paulo Freire. E vocês no Brasil, ó,
Só isso. Né? Na Finlândia, tem um amigo meu que está me dando um estoque aqui, foi a referência. O Wagner está me dando um estoque aqui, que eu estou com a cabeça, né? Eu estou com muita adrenalina, aí eu vou. A Finlândia, a professora foi visitar a Finlândia e disse: não, a gente não faz nada demais, não. Só lemos Paulo Freire e aplicamos Paulo Freire. E aqui a gente nega ele. Se você perguntar para um estudante hoje que está entrando em pedagogia, quem foi Fernando de Azevedo, não vão saber, cara. Não vão saber. Anísio Teixeira, vão estudar. Mas a gente nega essa questão. Então, eu sinto falta, Aldir, são essas coisas, esses debates. De vez em quando, quando tu senta lá, eu converso muito sobre isso. Porque é uma forma da gente começar a pensar e dar valor. Né? Eu estou falando isso na área da educação, mas eu posso falar para a área da física. A semana passada eu estava conversando com um professor amigo meu aqui no Face, que ele estava colocando uns textos de Einstein. Eu disse, professor, mas tantos bons físicos brasileiros não querem comparar com Einstein, né? Tantos bons físicos brasileiros, mas eu não lembro. Então, como assim, cara? Como não lembro? Como não lembro? Eu comecei a citar, né? Alguns físicos que eu conheci pessoalmente, né? O Leite Lopes, que foi professor da Federal, não foi meu professor, eu conheci ele. Eu sempre fui enxerido, onde tinha os dinos, a gente chamava lá, onde tem os dinos, a gente tem que estar lá para saber. O Mário Schimber, que é outro físico brasileiro, o César Lattes, do currículo Lattes, né? Isso. O grande cientista que eu coloquei, eu até coloquei o nome do museu Ricardo Ferreira, que é um químico brasileiro, pernambucano, por sinal. A gente tem mania de negar esses caras. Eu sinto falta disso. Né? Eu sinto falta dessas coisas. Eu acho que o diálogo, né, o diálogo que a gente consegue ter todos os dias dentro do ambiente escolar é um diálogo que outros ambientes não proporcionam. Na verdade, não dentro do ambiente escolar, mas dentro de ambientes educativos, ambientes educacionais, ambientes de pensamento, né, ambientes onde a gente pode expor ideias, onde a gente pode ter ideias refutadas, ambientes onde a gente consegue construir saberes e vivências que em outros ambientes a gente não consegue. Eu acredito que a escola, a universidade são instituições que vão sofrer bastante. Eu te pergunto, por que a gente não muda nossos... Está escutando? Agora eu vi. Por que a gente não muda os nossos horários de entrar na sala de aula? Antigamente, que hora que a gente ia dormir? Justamente. Quer dormir cedo, acordava cedo. Se tu te acordar, for dormir agora, te acordar 3 horas da manhã, tem aluno nosso na internet. Então, tem. E eles chegam na nossa sala de aula, quando um tempo normal de aula, como? Com sono. Isso. Com sono, cara. Então, tudo muda, menos essa questão da educação. Parece que existe uma hipernecessidade de que a educação bancária ela continue sendo efetuada, né? Ela continue, e isso a gente compreende como realmente, até o professor Wagner colocou aqui, né? A Fundação Não Lembro está batendo palmas altas, né? Por quê? Porque são instituições que a gente sabe que vão lucrar no pós-pandemia, que já estão lucrando na pandemia. Né? O Itaú, que é um dos grandes bancos privados, se não um dos maiores, né? Então, assim, são instituições que têm os seus institutos, né? Os seus institutos que são disfarces para grandes empresas, né? Que são empresas disfarçadas, têm os seus institutos e que vão, sim, estar aí de braços abertos no pós-pandemia para ajudar os estados, né? E olha que a gente só tá falando de educação normal. Se você pegar, por exemplo, o EJA, educação as modalidades de ensino. De portadores com necessidades especiais. Como é que fica? Como é que eu vou fazer o ensino? A gente só está pensando no nosso quadrado, tá? Né? Bem quadradão. Então eu pensei, pensei no ensino superior, pensei no ensino médio. Agora vamos para o fundamental. Qual a idade do teu filho, Aldir? 3, eu tenho 3. Eu tenho um de 15, um de 3 e um de O mais novo? 3. O outro?
12. A mais velha, 15. Como é que tu vai controlar teu filho de 3 anos para não tocar no aluno? É quase que Eu, impossível, né? é o que eles vão mais sofrer, porque eles não entendem. Eles não entendem, isso é normal. A gente, adulto, quando vê outra há muito tempo, vai lá, a nossa tendência é abraçar, diz, pô, tô com muita saudade de ti, cara. Quanto Isso. tempo? Pô, me dá teu telefone, vamos marcar, tal. Essa questão social vai deixar muita gente nóia, velho. O ser humano é um ser social, né? O contato físico, ele passa pelos processos de desenvolvimento, né? Então, quando a gente Imagina o pensa, nordestino. E o quando a gente nordestino é isso. pensa, isso quer dizer, quando a gente pensa no nordestino, que é E, um povo carinhoso, né? Um povo que gosta uhum, de contato físico, um povo que gosta de sentar perto, de conversar na calçada, é um povo que ainda consegue cativar essa cultura, a cultura das proximidades. Eu acho que nós vamos sofrer ainda um pouquinho mais nesse retorno, né? Se porventura pudermos retornar de forma realmente por agora, né? Se isso não possa demorar um pouquinho mais. Então, eu acho assim que, principalmente quando você fala da educação infantil, eu estou adorando porque a gente está perpassando todos os níveis, né? Quando você fala da é, educação infantil, a educação infantil ela já sofre pelo simples fato dela não estar existindo, acontecendo, né? uhum, Porque a criança ela vai ter uma quebra ali no desenvolvimento cognitivo, na apreensão dos conteúdos. Por quê? Porque muitos pais não são realmente aquele velho analfabeto funcional. A gente, uhum. infelizmente, tem essa realidade, né? Principalmente os pais mais carentes. Hoje estava passando na televisão as famílias, acho que era no GRTV, né? As famílias cuidando dos seus filhos no período da pandemia. Né? E eu achei aquilo ali interessante em dois aspectos, no mínimo. O primeiro aspecto foi o ambiente, né? Eu logo percebi que os dois ambientes eram ali na orla, né? A reportagem foi feita com pessoas Uhum. principalmente aqui de uma classe social um pouco mais elevada, né? Porque para morar na orla você tem que ter um Não é nível, barato, né? né? Não é barato. E a segunda questão eram mães, né, em período integral de dedicação, né? Mães que estavam ali para criar os filhos, né? Que não tem, talvez, a necessidade do trabalho, do home office, que é o ponto que eu quero entrar agora contigo, né? Fala aí. E o home office, porque o home office, para mim, pelo menos até antes da gente entrar de recesso agora, estava sendo um desafio, né? É, estarrecedor, porque realmente a educação ela não acontece só na hora que a gente está na sala de aula, né? A Não, educação ela com acontece certeza. antes, durante e depois da sala de aula. A sala de aula é só um dos processos, uma das etapas do processo de ensino-aprendizagem. E para mim, enquanto professor, foi muito complicado, não no sentido da adaptação às tecnologias, mas no sentido, como você falou no começo da live, né, da cobrança que a gente tem aos estudantes para que eles façam as atividades propostas, até porque precisa se criar uma nova cultura. A gente estava tentando, eu lembro que a gente conversava sobre isso nas reuniões, a gente estava tentando criar ainda uma cultura de estudo nos nossos alunos, aí chega a pandemia, a gente tem que parar o trabalho que a gente estava fazendo e criar uma nova cultura de estudos agora em um ambiente totalmente virtual, que é o que eu acho que você vai querer falar agora, né, que são as redes sociais, tanto do Google, do WhatsApp, de diversas plataformas que realmente, para mim, o desafio não foi nem utilizá-las. Para mim, o desafio foi conciliar, né, uma cultura de estudos com essas plataformas. Porque realmente a cultura do entretenimento ela já existe nessas plataformas. Mas a cultura do estudo não. Né? Por quê? Porque estudar dá trabalho. Estudar é prazeroso para algumas pessoas. Eu, pelo menos, adoro estudar, mas dá trabalho. Né? Não é todo mundo que tem essa, essa cultura de estar ali, de gostar de ler, de passar horas lendo, escrevendo. Não. Para aquelas pessoas que se sentem na obrigação de estudar, que é o caso do estudante, dá trabalho, né? É algo que é o trabalho dele naquele momento. E como que tu lidou com essa situação aí do home office? Foi Cara, é legal? assim, eu falo que nós estamos virando sonâmbulos tecnológicos. O que é que tu entende por sonâmbulo tecnológico? Sonâmbulo tecnológico, Já pensou o que é sonâmbulo? Eu o sou, sonâmbulo, eu sou socrático, então você me faz uma pergunta, eu mando de volta para você pensar e depois a gente vai trocando essas ideias, né?
Tá bom, eu vi que a gente está aqui quase na mesma altura da tela, então tá bem socrático mesmo o negócio. Então, o sonâmbulo por si só, ele já é alguém que está em um estado de uma anestesia, né? Do seu estado normal, do seu estado físico normal. Meu Deus, e realmente é uma comparação maravilhosa, porque... Eu estou me sentindo sonâmbulo nesse sentido. E tenho muito medo, porque é o seguinte, toda vez, vamos dar um exemplo do Google School, né? O Google lá. Eu não mexo naquela ferramenta. É boa, mas eu não mexo. Sabe por quê? Porque ele vai controlar a minha vida todinha, cara. Justamente. Eu penso desse jeito, claro que o pensamento nosso, ele é camaleônico, então vai mudando, mas até o momento, eu não quero ser um sonâmbulo. Eu não estou aqui para ser sonâmbulo, senão eu ia ser físico, de verdade, ia sentar lá para fazer sua conta. Então eu não trabalho com o Google, eu vejo vocês falando, eu fico imaginando. Ele vai saber tudo o que a gente faz da nossa vida, cara. A gente tem que estar sempre com o nosso Google lá. Então nós somos sonâmbulos, somos escravos da tecnologia. E vamos nos tornar. Eu sei que um dia eu vou entrar nesse trem, porque o que o Estado está pedindo é isso. O Estado não, o governo, que é uma diferenciação bem grande entre política de Estado e política de governo, né? Então o governo está pedindo isso. Mas enquanto eu puder me negar a fazer essas coisas, eu prefiro pegar meu carrinho, andar 18 quilômetros, fazer uma live ao vivo, mesmo no WhatsApp, mandar mensagem, mandar vídeo, porque se eu começar a fazer, claro que facilita muito pelo que eu vi vocês falando, pelo que eu vi também, né? Porque para eu fazer uma crítica, eu primeiro tenho que conhecer a coisa, né? Não fazer a crítica por criticar, mas se tu põe um texto lá, aquele cara que está do outro lado lá, né, fazendo a tua análise, né, bem analítica, sabe que tu gosta. Então vai colocar sempre o que tu gosta e tu vai perder de não gostar das coisas. Não gostar no sentido do seguinte, ó, eu vou ter que ler aquilo ali para poder ser crítico aquelas coisas. Então tu vai ficar sempre paz e amor. Isso. E não quero ser paz e amor, eu quero guerra, gosto de guerra. Guerra no sentido de brainstorm, né, de tempestade de ideias, de você, né, às vezes os caras não me entendem, é uma discussão. Minha discussão não é nível pessoal, é intelectual, pô. Fora dali, sou teu amigo, só não vou beber contigo porque eu não bebo. Mas eu sento na mesa de bar e converso contigo à vontade. Uma coisa é você ter teu amigo e agora concordar contigo eu não vou sempre. Isso. Então não estou sendo teu amigo. Né? Eu acho que a ciência ela se faz assim, né? A gente não tem como a ciência, a educação, a vida, ela se faz assim. Nem sempre, né, a gente vai concordar em tudo. Né? E como o Carlos está colocando aí, mas o Instagram e o Facebook também controlam. E aí? Mas eu falei isso. O controle do Instagram e do Facebook é tão complexo que até quando a gente está ali, né, começando a pesquisar o que a gente quer comprar ou algum lugar que a gente vai viajar, daqui a pouco a criptografia já detecta e daqui a pouco está aparecendo propaganda onde a gente menos imagina que vai aparecer propaganda. Uma análise analítica. Aí eu te volto a uma pergunta. O que é que o governo fez assim que entrou, né, colocou um ministro da educação que não sabia porra nenhuma da educação. Isso. Aí caiu, colocou mais ridículo ainda, que está atacando o que é a educação, cara. Os cursos de história, geografia, né, esses cursos de humanas que dá essa análise mais profunda dessas coisas, estão sendo atacados. O Carlos é ótimo. Ele está dizendo que é o Mark Zuckerberg. Verdade. Vamos botar a culpa no Mark, é verdade. Tá. Culpa dele. Então, vê bem, se você vê o que o Estado quer, como eu sempre, minhas ideias de noia, de perseguição e tal, o que o Estado quer é que a gente fique sonâmbulos, cara, refém deles, cara. Se tu compra um aparelho da Apple, né, eu tenho lá um Apple, sei lá das quantas, tu só pode comprar coisa se for dela. Tu fica escravo sem querer, né? Como diz, né, o Bauman, né? Nós estamos vivendo uma sociedade líquida, né? Completamente. Você tenta se sustentar.
Nós somos o próprio suquinho de uva da última Santa Ceia, meu filho. Nós somos Isso, igual cara. assim. Agora vê bem, o que é que vai sobrar para nossos filhos? Que herança vai sobrar para nossos filhos, né? É difícil a gente pensar uma escola, porque, por exemplo, digamos que a gente volte daqui a 2, 3 meses para dentro da sala de aula, mas que Hum. sala de aula a gente vai encontrar? Né? Eu mesmo, eu acho que eu faço essa pergunta a mim mesmo todos os dias. Como que eu vou retornar para a sala de aula? Será que eu vou ter que ir todo paramentado para a sala de aula com capacete, enfim, porque a máscara a gente sabe que vai ser um Aí eu utensílio que faço uma vai virar, pergunta, né? né? E aí a gente está tão acostumado com a sala de aula, com a aula tradicional, mas não existe outra forma de ter aula, não? Não existem outros espaços, né, que a gente possa ter aula ou que a gente aprenda, não é É isso? justamente isso que eu estou falando. Que sala de aula, né? Quando eu digo sala de aula, eu digo que espaço de aprendizagem nós vamos encontrar no pós-pandemia, né? Ou que espaços de aprendizagem vão ser possibilitados a nós que somos usuários da escola pública, né? Porque eu acredito que as escolas particulares já estão entrando aí, né, de cabeça, de corpo, de realmente um pulo de cabeça nesses usos das novas tecnologias, né? Eu vi esses dias também reportagens sobre isso, que as escolas particulares já estão fazendo formação para os professores, já estão entrando, né, nesses novos moldes da educação à distância. E assim, quando eu observo isso, eu vejo que nós, da escola pública, talvez, né, tenhamos que lidar com um pouquinho de diferença nesse aspecto. Por quê? Porque um gestor de uma escola privada, ele é um gestor. Né? Uhum. Ele vai gerir uma escola, uma instituição. O Estado não, o Estado vai gerir centenas de instituições escolares, centenas de escolas. Ó, 90% dos alunos de ensino médio é Estado, cara, Escola 90%. pública, é isso. Escola pública, Estados cara, e municípios, né? Estados e né? municípios. Verdade, os 90%, cara. municípios. O município de Petrolina até agora não teve diretriz nenhuma em relação à educação, né? Como que a educação vai ficar em relação do âmbito municipal? Os professores estão com os decretos sendo prorrogados, os professores tiveram seus salários aí reduzidos por mais da metade, né? E por enquanto os salários do estado de Pernambuco não foram mexidos ainda, né? E Se leva mexer, tempo eu vou ter que vender, se mexer, eu vou ter que vender um desfile, porque eu ter que vender. Pois é, porque tá assim, a gente fica pensando, né, como que a gente vai encontrar esse momento de retorno. Eu acho que isso para mim é uma das grandes questões, né? Como nós vamos retornar, né? Como nós vamos retornar, como os nossos estudantes vão ter esse acesso novamente à escola, o acesso à merenda, né? Porque está sendo possibilitado aí o cartão, mas a gente tem que entender que a escola, o estar na escola, né, é um ambiente de seguridade dessa alimentação. Uhum. Porque ali na escola a gente sabe que ele vai ter certeza, né? Certeza de que vai se alimentar. Agora, com o cartão, a gente espera que isso aconteça. Né? A gente espera que isso aconteça. Mas, enfim. Marcos, o nosso tempo daqui a pouco está acabando, né? O Instagram só dá 1 hora para a gente Cara, a conversa tá discutir. tão boa. Realmente, Carlos, é um absurdo reduzir salários nesse momento, porque o salário, assim como a Constituição Federal diz, né? O salário ele é o precatório da alimentação. Né? Uhum. É a garantia da alimentação, mas enfim, fazer o quê? Né? A gente vive a par, né, à mercê não dos governos, mas das pessoas mesmo que estão controlando. Então, eu acho que a gente já pode dar uma olhadinha nas perguntas, né, que chegaram Pronto. aqui, rapidinho, só uma ou outra, né, É, que acho que já foram só tem 5 respondidas minutos, até. né? Eu estou controlando o tempo aqui, nós temos, acho que no máximo 5 minutos. 3 minutos. Eu vou escolher uma das que foram aqui maior Depois tu me destaque. encaminha, e aí eu posso, à Tá, a gente medida pode possível. ver também. Se for aluno, eu mando depois tal. Pronto, ok. Uma das perguntas que eu vou destacar aqui, né, foi a do professor Carlos, que falou assim: sem água, sem energia, e agora? Terá álcool na entrada, água para lavar as mãos, e os banheiros serão higienizados diariamente? Outra pergunta foi da professora Daiane, né, minha esposa, que disse assim: hoje o Ministério da Educação disse que o Enem é inadiável, mas será que o sistema vai dar conta? Vê-se claramente a diferença entre igualdade e equidade nesse momento.
eu acho que essas são perguntas retóricas, na verdade, né? Porque além da gente já ter respondido no nosso diálogo, né, que nós também Uhum. estamos aí nesse momento de inquietação, porque a gente não sabe como a gente vai retornar, eu acho que ela fica retórica porque eu acho que nem os próprios governos, né, Cara, sabem como que a gente vai retornar. bom, eu sei que a gente retorna, mas eu acho que só ano que vem. É, Eu tinha a impressão que se a gente ficasse com 70% enclausurados, o mês de agosto voltaria. Mas com essa nossa educação, né, que a gente mal tem, né, que é produto, esse povo de hoje, né, é produto de 70, da educação de 70, quando os militares isso, fizeram uma nova LDB isso. e deixou o Estado sofrível e as escolas particulares top. Se Então, o que sobressair. aconteceu? Toda a classe média que vivia no Estado não queria ver os filhos sofrerem, né, o ensino sofrível, passou a ir para a escola particular. Na verdade, são os velhos acordos, né, entre o público e o privado, que na verdade só veem o bem do privado, né? O público entra em deterioração, né? E o privado entra em um Isso, momento de ápice, em um isso momento foi muito até, fantástico. até 2000, né, com o governo, com a Os entrada do governo acordos, Lula. Né, isso, com a entrada do governo Lula. Os acordos do MEC com a USAID, né? É, Né, com a 70, USAID, isso. Então, assim, né, Marcão, eu agradeço muito, né? Porque eu que agradeço. você aceitou. Coraçãozinho para todo mundo. Obrigado, gente, porque acompanhou a gente, né? Uma conversa enriquecedora, realmente. Agradeço muito o espaço de debate. Né? Nós pretendemos fazer outras, acredito que o professor Marcos também pretende fazer Deixa, outras. deixa eu dizer, quinta-feira, toda Hum, quinta estou fazendo uma live, eu e o professor Wagner, e quinta vai ser com a professora Roseli de Deus, legal. ela que é a coordenadora da Feira de Ciência do FEBRAS, da Ah, USP. Ela acabou de confirmar que quinta-feira vai fazer uma live, né, com a gente. massa, muito massa. Quem gosta de Feira de Ciência é uma das 3 maiores feiras de ciência do Brasil, que fica na USP, a FEBRAS. Tá? Eu quero agradecer também a toda a minha equipe aqui de produção, a galera que está por trás do meu celular. E quero dizer também que a minha esposa vai fazer uma live também, né, com a professora Maria Santana, amada, né, nossa querida, que também é psicopedagoga, que vão debater sobre a mulher nos tempos de pandemia. Que dia é a tua live? Dia e Quinta-feira. hora. Como? Quinta-feira, 17 horas da tarde, viu? Então, quem quiser acompanhar, a professora Mary Lu ali, ó, lindona, dando a mãozinha pra gente. E Marcão, né, também tem a live, quinta-feira, é isso, né? Quinta, 17, 19h30, Pronto, falar sobre feira de ciência em ótimo. tempo de Então, pandemia. dá para assistir as duas, pessoal. Não dá para Tranquilo. perder nenhuma das Eu duas, não tá? sei o que eu estou fazendo na vida. Eu estou ganhando muito peso e conhecimento. Olha, peso é algo que eu não vou entrar no debate nessa live, tá bom, Marcão? Eu vou Aldir, me dar esse brigadão, viu? direito. Ó, um abraço, cara. Por enquanto a gente só pode se abraçar virtualmente. E eu desejo tudo de bom, tá Para bom? nós todos. Que a gente possa voltar o mais rápido possível, né? Dentro da segurança, dentro daquilo que nos vai fazer viver bem, melhor, né? E continuar vivendo. A verdade é essa, né? Pronto. Eu te prometi, quando a gente voltar, mandar limpar a piscina e fazer um churrasco aqui para comemorar. Aê! Já gostei, já gostei. Um abraço a todos Termina. os nossos colegas, um abraço a todos os nossos colegas que assistiram, a todos que nos prestigiaram, que participaram com as perguntas, professor Carlos, professora Rosimar, professora Daiane, a todo mundo, tá bom, gente? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.